Hoje vamos ler o capítulo 18 de João, do versículo 24 ao 40. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não tu entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos: Levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, e para isto vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E dizendo isto, voltou-se para os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Quereis, pois, que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos voltaram a gritar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Nós estamos aqui diante da cena da sexta-feira pela manhã. Jesus tinha sido interrogado pelos religiosos durante toda aquela noite da quinta-feira. E cedo da manhã, ele é conduzido para o palácio do governador, que na época era Pilatos. Nessa minha versão, diz assim: levado para a audiência, e a audiência era o palácio do governador. Mas os acusadores ficaram do lado de fora, não quiseram entrar no palácio, porque era Páscoa, e ali era o local, era a área romana, e os romanos eram idólatras, então eles não queriam ser contaminados e se entrassem em contato com o local e as pessoas idólatras, e ficaram do lado de fora para poderem comer a Páscoa. Isso aqui aponta para a hipocrisia e para o espírito religioso, que está muito longe da vontade de Deus. Então Pilatos sai do palácio e vem até o encontro deles, pergunta qual é a acusação. Eles criaram lá uma justificativa, e aí Pilatos diz: levem e julguem ele segundo a sua lei. Então essa resposta aqui do versículo 31 merece um exame mais cuidadoso, porque os judeus responderam: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. E isso aqui tem várias implicações. Primeira implicação, uma implicação religiosa, porque segundo a lei de Deus é proibido matar. Já lá nos 10 mandamentos, Deus diz: não matarás. Essa é uma implicação. E a outra implicação é uma implicação legal dentro do Império Romano, porque eles estavam na terra deles, mas estavam sujeitos às leis romanas, porque o domínio político e social era do Império Romano, e somente o Império tinha a autoridade para julgar e condenar à morte. Então aqui tem essa explicação. O versículo 32 é o evangelista João, trazendo um outro entendimento, trazendo um entendimento mais profundo. E esse entendimento é o entendimento
da revelação da palavra de Deus. Versículo 32 diz assim: para que se cumprisse o que Jesus havia dito. Porque Jesus havia previsto o tipo de morte que ele ia passar. E João aqui está se referindo àquela passagem que Jesus se encontra com Nicodemos, lá no capítulo 3 de João, isso aí é registrado no versículo 14, quando diz assim, Jesus falando com Nicodemos: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Isso implica na morte pela crucificação. Uma especialidade do Império Romano, da tortura que eles aplicavam dentro do Império. Isso João explica aqui. Tudo está dentro do controle do Senhor. Ele tem controle de tudo. Tinha e tem controle de tudo. Então Jesus havia previsto. E João fala assim: Pilatos sai do palácio, volta a entrar no palácio e chama Jesus para dentro do palácio. E pergunta se ele é o rei, porque os judeus não tinham mais de que acusar, e a maneira mais prática e legal de acusar diante do Império Romano era dizer que Jesus tinha dito que era rei. Porque dentro do Império só um poderia reinar, os Césares. Só eles, só César poderia reinar. César era o título dado ao imperador. O nome vinha depois. Júlio César. E assim os outros imperadores. E só poderia haver um imperador, não dois. Então só um poderia governar. Este tipo de acusação abria uma legalidade na lei romana. Quer dizer, abria a acusação dentro do Império Romano. E foi isso que eles disseram para Pilatos. Então Pilatos agora vai interrogar. E quando a sabedoria de Jesus é tremenda aqui. Porque ele não afirma as palavras que foram ditas sobre ele. Porque não era verdade. Era mentira. E ele é a verdade e anda na verdade e vive a verdade. Por isso ele diz assim: você está dizendo isso de você ou disseram de mim para você? Não, aqui não está registrado qual foi a resposta de Pilatos nessa hora, a não ser dizer que foi uma resposta bem mal criada. Eu não sou judeu, eu não vou julgar com você segundo a lei de vocês. Olha só, era isso. E ele queria saber: o que foi que você fez? O que fizeste? Aí vem a resposta de Jesus: meu reino não é deste mundo. Esta resposta já diz: eu não sou rei aqui, eu não sou rei aqui. Meu reino não é deste mundo. E ele diz claramente isso. Então, ele diz que era rei e ele é rei, mas o reino dele não pertence a este mundo material. É reino espiritual. E Pilatos entende, diz assim: então tu és rei? Qual a resposta de Jesus? Tu dizes. Porque Pilatos não tinha condições de entender as questões espirituais, sendo um homem ímpio. Mas Jesus, a resposta de Jesus vai precisa sobre a argumentação da verdade. Até então, só mentiras tinham sido apresentadas para Pilatos. E agora o Senhor disse: eu nasci, eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. E ele acrescenta: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E então, se Pilatos dissesse: eu sei qual é a verdade, ele tinha que se comprometer diante de Deus, porque Deus é a verdade. Ele faz uma interrogação: que é a verdade? Porque, na verdade, ele não conhecia a Cristo e não conhecia a verdade. E aí ele volta-se e ele dá o seu veredito. Qual é o seu veredito daquele julgamento? Qual o veredito do governador
romano. Não vejo nele crime algum. Esse é o veredito. Mas lembrou-se que havia, porque as pressões eram grandes e ele não era um homem de posicionamento firme, não tinha coragem para tal. Então ele lembrou-se que havia um outro meio de se livrar do problema. Qual era o outro meio? Havia um costume na época, em que na época da Páscoa, uma pessoa que estava prisioneira seria libertada pelo governador do lugar, da província. E Pilatos lembrou-se disso e pergunta se pode, se eles querem que Jesus seja solto. E é aí que eles começam a gritar, inclusive a multidão. Nós sabemos noutros evangelhos, quando essa cena é apresentada, a multidão grita que querem Barrabás solto. Jesus, então, aqui é condenado pelo próprio povo. E lá no outro evangelho está escrito também que eles tomaram para si a culpa do sangue de Cristo derramado lá na cruz. Porque Pilatos, nós temos outros detalhes dentro do Evangelho de Lucas, por exemplo. Pilatos temeu fazer a acusação. E aí aquela cena que quase todo mundo cristão sabe, que ele lava as mãos, tirando, eximindo, né, de qualquer culpa, tirando toda a carga de culpa das suas costas. E o povo grita para crucificar Jesus. Barrabás é solto. João diz, ele era o salteador. Quem tinha culpa? Barrabás. Quem tinha crime? Barrabás. Quem vai para a crucificação? Jesus. E nós sabemos que foi para pagar o preço do nosso pecado, de toda a humanidade. Mas uma frase fica muito clara aqui e pode ecoar nas nossas mentes. É aquela da resposta que Jesus deu a Pilatos. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz.